Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Você que está aí ligadinho na Missões Web, a rádio que faz missões com você. Essa rádio que tem já 9 anos de existência, com muita luta, com muito sofrimento, mas também com muita alegria de trabalhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é isso? Por isso hoje nós estamos alegres, né? Nós estamos alegres porque não tem como ficar triste. Estou aqui regulando um pouco a luz, tá, irmãos? Tá meio assim, meio torto. Vocês que estão aí no Facebook aí, vocês que estão também agora ao vivo pelo nosso canal, a Rádio Missões Web, ao vivo hoje nas 3 plataformas. E você que está na www.tvrradio.ong.br, você que é de Manaus, você que é de Goiás, aquele abraço à nossa ouvinte número 1, a irmã Ivone, lá de Goiás, Rio Verde. Aquele abraço para você que é de Minas Gerais, aquele abraço para você que é de São Paulo, Rio de Janeiro, você que é do Rio de Janeiro capital, você que é na Baixada Fluminense Japeri, você que é Paracambi, eita, Seropédica, aquele abraço. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, meu irmão. Mais um Papo de Cristão ao vivo com você, né? Nessa segunda-feira, sempre segunda-feira às 19 horas, eu, pastor Renato, vou estar por aqui, né, falando um pouco da palavra de Deus, conversando, batendo aquele papo com você, meu amado irmão, com você, minha amada irmã. Então você já vai pegando a Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 3, marca aí, para a gente falar um pouco da lei da graça, né, para a gente poder acender as nossas lamparinas, glória! E você, meu amado, meu irmão, você, meu querido, já vou desejando você que está fazendo aniversário hoje, né, que Deus abençoe a sua vida e te dê anos e anos de vida na presença dEle, né, que Deus possa realizar os seus sonhos, seus projetos, seus desejos. Abençoe não somente você, mas toda a sua família. Eita glória! Já quero mandar um abraço todo especial aqui para o meu irmão Almir José, o presbítero Almir José, glória, meu irmão camarada, né? Gosto muito, mora no meu coração. Quero deixar esse abraço a ele aí, né, esse carinho, porque isso aqui hoje não estaria acontecendo se não houvesse a ajuda, a colaboração dele, Deus colocar ele junto comigo aí nessa caminhada, né? Alguns tempos andamos aí fazendo papo de cristão, né? E quero deixar esse abraço para ele. Um abraço para o meu irmão Cláudio Rodrigues, para você que é mestre Guido Taekwondo, fera braba, glória, né? Deixando aqui um abraço para o pastor Irã Júnior da Igreja Batista Aliança Eterna, aqui na rua 8, no Boa Esperança, na rua do pastor Gesso, né? Fique ligadinho aqui em Seropédica, tá, galera? Tá? Pertinho de você, né? E falar para você, meu irmão, fala para você, minha irmã, que é difícil, a luta é difícil, mas a gente batalha. Hoje mesmo a gente pensa em parar, em desistir, e Deus te dá aquele ânimo, aquele renovo, porque o Espírito Santo mora dentro de mim e mora dentro de você. Nós somos templo, morada do Espírito, e não tem outro lugar melhor para que você venha buscar a Deus que dentro de você, ok? Que for dentro de você. Por quê, meu irmão? Por quê, minha irmã? Nosso Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Esse é o nosso Deus. Ele está em todos os lugares. Então não existe um lugar específico para ele estar. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. São as qualidades do nosso Deus. Então, quando eu falo, eu vou buscar Deus ali na mata, quando eu vou buscar Deus lá no monte, vou buscar o Deus lá na congregação, e às vezes esquecemos de buscar Deus aonde Ele mora, onde Ele faz morada com o Teu Espírito dentro de nós. E quando nós buscamos Ele dentro de nós, as nossas forças são renovadas, nós se enchemos, né? Hoje foi um dia bastante difícil para mim, de manhã, até de tarde, não estou me sentindo muito bem, e foi uma luta, uma batalha espiritual muito grande, e a Bíblia fala pra gente orar sem cessar. Como é isso, pastor, orar sem cessar? O senhor não foi trabalhar, o senhor ficou só em casa? Não, fui trabalhar. Mas a mente tem que estar ligada lá no trono, ok? A palavra ela vem primeiro enxertar sua mente.
Se você não mudar a sua mente, se você não focar a sua mente no Evangelho, você vai guiar o seu coração. E a Bíblia fala que o seu coração ele é enganoso. O coração do homem ele é enganoso. Por isso nós temos que trabalhar a mente o tempo todo nas Escrituras. O culto racional, o culto que começa primeiro aqui. Ter a mente forte para guerrear essas pelejas. E hoje foi um dia de guerra, um dia de batalha espiritual. Glória a Deus, mas aqui estou diante do programa Papo de Cristão, né? Um abraço para você, meus irmãos, para o meu irmão lá de Santa Cruz, Davi Rocha, meu pastor Davi Rocha, lá que está sempre compartilhando as lives, está sempre lá no YouTube, está sempre aí no Facebook, está lá sempre na rádio, sempre deixando sua mensagem, o seu recado, o seu apoio. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe você, tá, queridão? Né? Breve, né? Vamos estar juntos, se Deus quiser, se assim Ele permitir. Eita glória, como é que foi o seu final de semana, meu irmão? Como é que foi o seu final de semana, minha irmã? Eita glória, como é que foi? Mara, foi bênção, você se distraiu, se divertiu, foi a congregação, louvou, adorou, oh glória. Aí você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, por algum motivo se encontrou triste, se encontrou depressiva. Eu desejo que Deus, na sua infinita misericórdia, venha transformar este quadro. Aleluia, e te dar dias melhores, dias alegres e dias felizes. E eu vou te deixar uma mensagem, uma palavra que Deus colocou em minha mente e veio até o meu coração. Ele diz que a fé, ela não evita a gente ter fé em Deus, em fé em Cristo Jesus. Ela não evita de passarmos por sofrimento. Ela não evita de passarmos por dor, percas. Não, ela não evita isso. Mas ela nos mantém de pé em meio ao sofrimento, em meio às dores e em meio às percas. Essa fé que move montanhas, essa fé que se tiver maiorzinha, assim, tamanho de um grãozinho de mostarda, ela se torna poderosa. Aleluia. E é o nosso sustento, essa fé. Aleluia. E não podemos abdicar da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza e a espera das coisas que vão acontecer. Você vê, você está crendo que aquilo ali vai acontecer. A fé ela não é enxergada à vista. Não. Isso não é fé. Isso é sentimento. Isso é sentimental. A fé é aquilo que você não enxerga, mas acredita que existe. A fé é aquilo que você enxerga. Você não enxerga, mas acredita que vai acontecer. Essa é a fé que Cristo nos deu. E eu tenho fé, irmãos, que dias melhores virão. Nessa terra. No céu é a certeza de dias melhores virão. Oh, glória! E você, meu amado, você, meu irmão, então que está aí, pega a tua Bíblia. Vai lá. 2 Coríntios capítulo 3. Vamos falar um pouco da lei. Vamos falar um pouco, né, das coisas que hoje, para muitos, é até um tabu, né, irmãos? Para uns é até um tabu, mas chega a hora que a gente tem que passar por esse tabu, né? E a luz está ruim de acertar, hoje está ruim, mas vai acertar. É que eu sou o cameraman, minha esposa deu o pau ali deu play, né? Deu play ali no Facebook, e assim nós vamos. Acho que aqui ficou melhor, né? Então vamos que vamos. Ô glória, né? Então pega a sua Bíblia, né? Vamos falar desses tabus que ainda a gente não quebramos e a gente vive atraindo coisas que já se passaram. Ah, pastor, o senhor vai falar que agora a lei que o Velho Testamento. Não, a gente não está falando de Velho Testamento. A Bíblia vai falar que ela é toda para corrigir e ensinar e doutrinar, ok? Ensinar e doutrinar é uma coisa, né? Tem uma diferença, né? E a gente vai falar sobre só a lei.
e a graça. Ou glória, louvado seja Deus. Então você pega a tua Bíblia, né? Vem nos acompanhando, e você que está aí vai compartilhando esse link. Pega lá, baixa lá no aplicativo da Rádio Missões Web. Lindo, 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 lindo demais para você levar a Rádio Missões Web na palma da sua mão. Eita glória! Você que está nos acompanhando aí, dá essa força, vai lá no canal lá do YouTube, né? Procura lá Missões Web, vai lá, procura lá, né? Assina, se inscreve, ativa o sininho, vai dar essa força para o Evangelho ir. Quanto mais inscritos tiver, a plataforma ela impulsiona os vídeos, ou seja, o Evangelho vai chegando em mais e mais e mais pessoas. Eu conto com você, tá bom, meu amado? Tá bom, minha amada? Então vamos lá, meu irmão. Então, 2 Coríntios capítulo 3, né? Vamos começar a ler? Vamos ver que a luz aí que hoje está querendo me derrubar, mas hoje é batalha, irmão. Amanhã vai ser batalha, depois da manhã vai ser batalha, e a gente não pode desistir. Oh, glória! Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Aleluia. E porque já manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, eita glória, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentimentos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Mas todos nós, com a cara descobertas, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eita, meu Deus, isso é bacana demais, isso é muito bom, isso é glória, 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 irmãos. Oh, aleluia! Vamos na glória onde você está. Você é liberto em nome de Jesus. Você que está em Cristo Jesus, não há condenação contra você. Você que está em Cristo Jesus, não há maldição contra você. Você que está em Cristo Jesus, não há obra de feitiçaria que pode te derrubar e que pode te parar. Você que está em Cristo Jesus, eita glória! Nova criatura é, aleluia, oh Deus meu, né? Então, irmãos,
Paulo falava aqui aos Coríntios, né? E muitos ainda brigavam contra a graça dada por Cristo. A graça, que quando a gente fala graça, irmãos, nós estamos falando de um perdão que nós não merecíamos, né? De um favor que nós não merecíamos, e Ele nos deu. E muitos, né, os legalistas, não queriam dar um braço a torcer de forma alguma, né? Não aceitavam o que Jesus tinha nos deixado para que aplicarmos nas nossas vidas. E aí Paulo ele vai falar ali aos Coríntios ali, explicou. Está escrito. Não tem como negar isso, está ali. Se você for lá em 2 Coríntios capítulo 3, você vai ler o capítulo todo, ler antes, ler o capítulo 4, você vai ler e você vai entender bem o que eu quero dizer para vocês. E ainda fala que até hoje ainda está o véu, quando se lê o Velho Testamento sobre Moisés. Porque aplicamos e vivemos muitas vezes sobre a lei. E a Bíblia, e Tiago ele vai falar que aquele que vive pela lei, ele traz como maldito para si próprio. E Cristo se fez maldição por nós naquela cruz. Ele tirou todos os nossos pecados, tudo aquilo que estava sobre nós, Ele pagou na cruz. A lei se cumpriu. Vamos ler isso mais para frente, em Gálatas 5. A lei se cumpriu ali. Mas, pastor, não estou entendendo. Você vai querer anular o velho? Não é velho. Não estou falando de jogar fora o texto. Acabei de falar que Timóteo vai falar que toda a Escritura ela é boa para corrigir, ensinar, disciplinar. Toda. Mas nós não estamos falando do Velho Testamento todo, nós estamos falando de lei. Que o Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que foi transitório. O que é transitório? Uma coisa que tem um determinado tempo ali. E que foi determinado para fazer a passagem para outro. Sem a lei, não conheceríamos a graça. Ele vai dizer mais que a lei, só conhecemos o pecado através da lei. E sem a lei, nós não chegaríamos até a graça. Por isso, Paulo fala que era transitório. Preparado para um determinado tempo, acabar, passar. Você está me entendendo? Você que está aí, meu irmão? Você que está aí, minha irmã? Oh, glória a Deus, né? E às vezes, irmãos, a gente está difícil a gente tirar esse jugo ainda. Tirar esse fardo que muitos colocam através dos ensinamentos da lei. Jesus falou uma certa feita, falando para os judeus, vocês que dão dízimo do cominho, do hortelã, fazer isso, mas também fazer as outras coisas, praticar a misericórdia, a bondade, o amor. Ou seja, pela lei ninguém conheceu a salvação. Ninguém chegou. É a palavra de Deus que nos garante isso. E hoje nós queremos continuar vivendo através disso. E a Bíblia fala que todo aquele que quer viver da lei é maldito. Porque se descumprir uma vírgula da lei, um ponto da lei, uma lei só, ele é culpado por todas as outras. E se você for um bom leitor, procurar um pouquinho mais, você vai entender que havia 613 leis. E se você errasse uma lei, descumprisse uma lei dessa, segundo a palavra de Deus, você é culpado por todas as outras. Por isso, ninguém podia ser como nós, falhos pecadores. Jesus veio nos livrar, nos salvar. Hoje eu li essa passagem lá em Mateus 7, 21. Não, Mateus 1, 21.
que vai dizer que o Espírito de Deus, o próprio Deus falou para José que Maria ia ter um filho, e esse filho se chamará Jesus, que ele ia libertar, não, ele ia salvar o homem dos seus pecados. Nós estávamos todos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Se a vinda de Jesus não estivesse, se ele não viesse, era o fim da humanidade. Como eu disse, todos nós estávamos mortos, a palavra de Deus diz isso, seja sacerdote, seja levita, aquele que seja, todos nós estávamos mortos. Mortos que falam ele espiritualmente, sem salvação. E Isaías vai dizer que nós estávamos andando como ovelhas desgarradas, sem pastor. E quando Jesus veio, ele falou: eu sou o verdadeiro pastor, eu sou o verdadeiro pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele já estava anunciando que ele ia morrer por mim, por você. Tá ligado? Você que está em casa, você que está nos acompanhando, você que está ligadinho na Rádio Missões Web. Ele morreu por mim e por você para nos salvar dos nossos pecados. E o que se afastava o homem de Deus, a Bíblia vai falar que é o pecado. E você que está em casa, você que está aí, você está se perguntando: mas poxa, mas que tem a ver que é isso? Que a lei tem a ver com o pecado, porque nós conhecemos o pecado através da lei. Nós conhecemos o pecado através da lei. E a Bíblia vai falar que era um ministério que dá condenação. Olho por olho, dente por dente. Pegou? Praça pública, apedrejamento. Pegou? Morte, linchamento. Hoje a gente vê tanta... como Jesus falou, vocês comam mosquito e engolem um camelo. Com glória. A gente vai falar da ceia, a ceia fala, eu falo sempre assim, eu sempre falo isso, sempre falei isso, irmãos, eu sempre vou falar. A gente vai falar, ele vai dizer que a gente não entendemos nada da ceia. Por quê? Porque o pão é asno, mas o pão até asno, muitos fazem, mas o vinho é suco de uva. Você entendeu? Mas como assim, pastor? Mas não estou entendendo, nós não entendemos a ceia. Alguém ainda não entendeu a mensagem daquela reunião, do repartir do pão, de comer o pão, de separar o sangue de Cristo. Ah, pastor, mas aí algo vai... Pelo copinho de suco ali, ser liberto, reconhecer Jesus, fazer parte do corpo de Cristo. Ok? O pão é alho, mas o vinho é suco de uva. Ah, você está pregando? Não estou pregando para nada, isso é só para dizer que a gente não entendemos nada da ceia. Se você entendeu e pegou a visão, você tá ligadinho aí no trono, você sabe o que eu estou falando. Oh, glória! Né? Então vamos lá. Hoje eu estou muito cansado mesmo, irmão, já estou quase 20 dias sem folga, trabalhando direto, né, para correr atrás, pagar as contas e, né, manter as coisas funcionando. E é luta, é batalha, irmãos, é batalha, né? Ele vai dizer que nós começamos outra vez louvarmos a nós mesmos. Por quê? Se você for ler antes, no Coríntios 1, no capítulo 3 de 1 Coríntios, vai dizer que um chamava para Paulo, outro para Paulo, outro para esse. Havia divisão. Ou seja, as pessoas louvavam a si próprias. E hoje é praticamente a mesma coisa. Fulano é de ciclano, ciclano é de Beltrano, Beltrano é de ciclano, ali tem, aqui não tem, aqui tem poder, aqui tem palavra, aqui tem fogo, aqui tem não sei o quê, aqui tem reteté, aqui não tem, aqui é isso, aquilo. E é desse jeito que, de vez de louvarmos a Deus, louvarmos a Cristo, Jesus, começamos a louvar nomes que... vem aqui para a igreja que não, vem aqui para ouvir uma palavra de Cristo, para ouvir o Evangelho. Não, o nome antes de Cristo é sempre o nome da igreja que nós queremos exaltar. Exalte o nome de Cristo, exalte o nome do Senhor em primeiro lugar. A premissa de tudo
A Bíblia vai falar em Romanos capítulo 11, 36, vai dizer que é dele, por ele, para ele são todas as coisas e não há espaço para mais nada. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Se encha do Espírito. Saia desse evangelho que mata, como diz Paulo falou para os coríntios. Como assim, pastor? Ele vem dizendo, porque ele é manifesto que vós sois carta escrita, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração, de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar em alguma coisa. Tu vai dizer que ele está falando aqui, que dele ele não tinha nada? Mesmo até os pensamentos bons vinham de Deus, é que tudo era manifestado através de Cristo, através do Espírito que recebemos, através do Espírito Santo, que o homem de si só não tem obras que possa justificar a sua salvação. Por isso ele fala até os pensamentos, não que eu tenha, porque vem de tudo de Deus, né? Oh glória, né? Então hoje, não, esse dali está assim, esse aqui está assado, esse está lá, está daquele jeito. Então gente, preste atenção, vai seguindo aqui o conselho, darei a graça. Vê se você está atrás de maldição ou você quer ser um homem livre, um homem liberto, desacorrentado. Glória a Deus. E eu vou chegar lá. Vou só passar aqui rapidinho, irmão, para a gente ir lá para Gálatas. Ele vai dizer que não sejamos capazes. Ele vai dizer, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Pastor, não estou entendendo isso. Porque a letra mata, não é para ler, não é para estudar, não é para procurar, não é nada disso. Você vai descobrir que a letra mata. Ele estava falando da lei, Moisés, da lei que eles levavam em pedra, escrito, nos rolos ali que ele dizia. Falou, isso mata por quê? Porque matava. Aquela lei que condenava, a mulher era apedrejada, a adúltera era apedrejada, e assim ia, né? O ladrão era morto na cruz. Então a letra ali matava. Ele falou, não, mas o Espírito, ele vivifica. A graça veio para nos dar vida. A graça veio para nos libertar dos nossos pecados. A graça veio para nos dar uma nova chance. Ela não veio para nos condenar por enquanto, ela não está nos condenando, ela está nos dando o direito de fazer uma nova aliança com Cristo, se redimir. Você que está aí nas drogas, você que está aí na prostituição, você que está aí na vida do crime, receba a graça do Senhor Jesus, receba o perdão do Senhor. Pastor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não interessa o que você fez nesse momento, fez até agora este momento. Aleluia. A graça, receba a graça do Senhor Jesus, o perdão, o favor a qual você não merecia e eu não merecia, mas Ele nos deu sem cobrar nada de nós. Essa é a graça que eu e você recebemos. E Ele não fez exceção de pessoas. Ele nos deu a graça, Ele deu a graça para o homossexual, Ele deu a graça para o usuário de droga, Ele deu a graça para o adúltero, Ele deu a graça para a prostituta, para a adúltera, Ele deu a graça para todos, para que nós viemos se redimir dos nossos erros, dos nossos pecados, nos salvar, nos livrarmos deste jugo pesado dos nossos pecados. A letra mata, a letra vai continuar te apontando. Essa letra, a qual Moisés pregava, a qual Moisés carregava, a qual os sacerdotes da época, os levitas da época, se ensinava. Essa era a letra que matava. Paulo, ele foi ensinado por um dos maiores doutores da lei daquela época. Paulo, ele foi circuncidado no 8º dia. Paulo era filho de judeu e de judia. Paulo, ele cumpriu toda a lei, ele perseguia o povo de Deus, ele matava o povo de Deus. Estevão, ele foi apedrejado, pegaram as vestes de Estevão depois e entregaram em frente a Paulo, que era Tarso naquela época. E quando a graça o alcançou, ei glória, eita glória, um homem que perseguia, um homem que matava, um homem que ia atrás de cristão, um homem que corria atrás, pediu ordem para correr, matar, caçar os cristãos, foi transformado. Eu creio você nessa noite, meu irmão, você nessa noite, minha irmã, você que está aí,
com problemas nas drogas, você que está na vida no crime, no tráfico de drogas, você onde você estiver, meu querido, receba a graça, o perdão de Deus, você receba essa noite o perdão de Deus em nome de Jesus, aleluia, oh glória, oh pastor, mas é difícil, a letra mata, o espírito ele vivifica. Ele não está falando de estudo, ele não está falando de teologia. Oh glória, para você buscar isso você tem que estudar um pouco, você tem que ler um pouco a Bíblia. Ele não está falando disso, ele está falando da letra, aquilo que carregava, que é aquilo que os fariseus, aquilo que os saduceus, aquilo que aquele grupo religioso carregava para oprimir as pessoas, colocando fardo pesado sobre os ombros das pessoas. E Jesus mesmo falou, mas não move um dedo para poder ajudá-las. Oh glória, está lá em Mateus 23. Se eu for entrar aqui, esse é muito assunto, irmãos. Os 7 ais, oh glória, né? E ele vai dizer aí que ele vai dizer o quê? Vou pular mais rápido para poder chegar lá em Gálatas. Ele vai dizer assim, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. Ei, querido, querida, aleluia. Oh, Deus te fez templo. Deus te fez agora morada do Espírito. Ele olhou para mim, para você, eu mesmo cheio dos meus pecados, cheio das minhas transgressões. Ele olhou e falou, eu vou fazer morada de você, do meu Espírito. Eu vou fazer morada de você, do meu Espírito. Vou fazer você de meu templo. Aleluia. Através da graça, Ele nos fez desta forma. Ele me deu o perdão, essa graça. E eu encontrei, ele me encontrou um pobre pecador, varrido, jargado, caído, sem expectativa de vida. E hoje, né, pela misericórdia de Deus, seguindo projetos, alcançando centenas e centenas de pessoas, hoje nós mesmos, através dessa humilde rádio aqui, alcançando até fora da nossa nação, aleluia. Um homem pecador, sujo, imundo, cheio de pecado, e Ele me transformou desta forma através do seu perdão, da sua misericórdia. Aleluia! Você também, você que está aí, não olhe agora para trás, não olhe para as coisas, não olhe para aquilo que está fazendo peso em você, aquilo que te condena, mas olhe para a graça do Senhor Jesus, olhe para Jesus neste momento, e Ele te perdoa neste momento, para que você possa viver uma vida com Ele, uma vida abundantemente na presença dEle, sendo canal de bênção, sendo templo, sendo morada do Espírito Santo. Eita, meu Deus! Aleluia! Pense nisso, meu irmão, pense nisso, né? Aleluia! Aí nós vamos lá para Gálatas capítulo 5, ele diz assim, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a metermos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesta todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Onde eu falo que ele tem que guardar todos, são 613 leis. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificas pela lei. Da graça tendes caído. Aqueles que querem se justificar são legalistas. Da graça já tem caído, do perdão de Deus já está fora. Separados da graça tem caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Você está entendendo? Nem circuncisão, nem incircuncisão. Aí você vai entender que ali os judeus daquela época, os judeus mais antigos, eles não queriam dar o braço a torcer. E os gentios, eles não eram circuncidados, a lei não obrigavam os gentios a circuncidar-se. Ele falou, nem o circuncidado, nem os circuncidados faz diferença.
O que move, eles não queriam entender, os legalistas, aqueles homens que guardavam toda a lei ali em seu poder, eles não queriam entender que agora era através da fé em Cristo Jesus, era através da graça, era através do amor para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Aleluia! E não adiantava querer se justificar através da lei, como muitos hoje, até hoje, usam da lei para justificar os que fazem, condenando as pessoas. E aqui em 5 ele vai dizer, olha bem, queridos, ele vai dizer, correis bem, quem vos impediu para que não obedeças à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vós chamou. Eles não queriam obedecer a verdade, porque Jesus, ele é a verdade, ele é o verbo vivo, aleluia. E Jesus, né, nos deixou um mandamento, olha só, em pouco fermento Jesus deixou, mas aquele que vos inquieta, ele que for, sofrerá condenação. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. E porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis esta liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, e nesta amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então Jesus, ele veio, está vendo isso aqui? Por que amarás o teu próximo como a ti mesmo? Resume-se a lei, toda essa lei. Porque se você amar o seu próximo, você não vai adulterar. Se você amar o teu próximo, você não vai roubar. Se você amar o teu próximo, você não vai matar. Se você amar o teu próximo, você não vai falar mal do irmão. Por quê? Ficou mais fácil? Não. Ele resumiu, fez um resumão. Olha só. A lei se resume em amar o teu próximo como a ti mesmo. E aquele quem mais amou a todos nós, que foi capaz de dar o seu filho unigênito para morrer na cruz, para passar por sofrimento e dor, por mim e por você. Ele nos perdoou. Ele nos concedeu a graça a qual nós não merecíamos. Nos deu uma nova chance, uma nova aliança para com Ele, para que possamos andar através da fé, e a palavra de Deus vai dizer que o justo, ele viverá pela fé. Nós não esperamos a justiça que vem da delegacia, pode até ser que ela fale, da justiça que vem do Ministério lá da Justiça, do STF, não. Nós esperamos a justiça de Deus. Essa é a justiça que move o coração do crente. Então vamos... Não estou dizendo para você abandonar as batalhas, as guerras que nós temos diárias aqui na terra, buscando o melhor para os nossos irmãos, o melhor para as nossas congregações, o melhor para a nossa família, não. Mas a justiça que nós esperamos, ela não vem do homem, ela vem de Deus. Porque aquele que nos justifica é Jesus Cristo. E hoje ele veio para nos ajudar. Ele veio a primeira vez para, como um cordeiro, morrer. Como ovelha, ele muda. Entrega na cruz como uma ovelha muda. Mas a volta dele vai vir como um justo juiz. E há de julgar todas as nações. Oh, aleluia. E primeiro juízo a Israel. Mais ríspido em Israel. Você está entendendo? Qual é a diferença da lei para a graça? Pela lei nós já estamos condenados, irmãos.
Cumprir toda a lei, não é isso? Olhemos aqui, eu estou enganado. Mas pela graça, nós recebemos um dom. Recebemos um perdão. E a Bíblia vai falar, lá e continua em 2 Coríntios, no capítulo 3, vai dizer que nós somos moldados de glória em glória. Você recebe o perdão, meu irmão. Você recebe o perdão, meu irmão. Mas quem vai te moldar de glória em glória é Deus. Ele que vai quebrar seu nariz empinado. Ele que vai quebrar também o seu, o showman, sou o pregadorzão, sou o pregadorzona. Ele que vai te tirar das drogas. É ele que vai acabar com o seu vício de praticar o adultério, você da prostituição, você de roubar, você de matar. É ele que vai te moldar, é ele que vai acabar. Homem nenhum tem poder de fazer isso. Como é assim, pastor? Não tem. Não tem, irmãos. Como assim, pastor? Houve um pregador que ele disse assim, a palavra que nós temos que chamar para nos salvar, que ecoar, clamar, é o nome de Jesus. Não é de uma placa de igreja, não é uma placa de uma denominação, não. É o de Jesus. Mas por quê, pastor? Eu achei aquilo muito interessante, e é verdade. Ele disse assim, olha só, você morreu na cruz, você foi arrastado, você foi chicoteado, você recebeu uma coroa de espinho na cabeça, você carregou um tronco sobre os seus ombros, à base da chicotada, você recebeu pregos nos pés e nas mãos, você morreu. A sétima, você ressuscitou. O nome que devemos clamar é o nome de Jesus. A Bíblia fala, todo aquele que invoca o nome de Jesus será salvo. O nome que devemos invocar é o nome de Jesus. Ele que tem que estar à frente de todas as coisas. Ele que tem que estar acima de todas as coisas. Romanos 11:36. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E às vezes nós queremos levar, irmãos, achamos que fazemos muito, que somos fera, e Paulo estava explicando lá em Coríntios, olha só, meus pensamentos bons não vêm de mim, vêm de Deus. Paulo ele falou, bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está diante de mim, esse eu faço, esse eu cometo. Paulo ele diz que é uma luta constante entre a carne e o espírito. A carne, ela é fraca, e é mesmo. O espírito, ele vivifica. E hoje eu tive a conclusão que hoje eu estava abatido, cansado. Muitas coisas, né, irmãos? O pastor não tem problemas, muitos problemas, coisas para fazer, muitas coisas. E a gente acorda abatido, cansado, estressado. E começa a luta da carne e o espírito dentro de você. A carne pede para você fazer uma coisa, abandonar, parar, largar, deixar para lá, vai viver sua vida, cara. Vai curtir uma praia, vai sair com a tua família, vai passear, vai ficar na sua varanda, na sua rede. Cara, o resto da sua vida aí já está com 51 anos, faz 51 anos. Mas o espírito diz, ainda há vida aí. Ainda tem coisa para você fazer. O Espírito diz, ainda não é hora de parar. O Espírito diz, siga em frente, a carne dispara. E é um conflito que passa o dia inteiro na sua mente. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. E eu tomei a liberdade de conversar com Deus no meu trabalho, fiquei sentado conversando e ouvindo o que Ele tinha para falar em meus pensamentos, em meu coração. E hoje e agora, chegando do trabalho, estou aqui, papo de cristão, mais uma vez, debaixo de luta, de muita batalha. A vida não é fácil para ninguém.
Quem dizer que é fácil está mentindo, ou então não está vivendo o evangelho verdadeiro. E eu comecei a postar as coisas, irmãos, do tempo, olha que não foi só mais recente, não puxei nem lá da antiga, mais recente eu vi quanta coisa nós já tínhamos feito. O Espírito de Deus, olha, você ainda tem muito para fazer. Eu falo, Senhor, mas um exército de um homem só? Ele, irmão, né? E aquela coisa, um exército, você começa a rir, mas um exército de um homem só, mais vale um cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, do que um batalhão vazio. Isso é uma grande verdade, irmãos. E eu caminhei, eu pensei um pouco sobre esse assunto. Quando eu cheguei aqui, eu já comecei a montar as coisas. E graças a Deus nós estamos aí falando da graça e da lei. Porque o peso da lei, ele te condena, te aponta o tempo todo. E se você não estiver cessado na rocha, você cai em vãs doutrinas. E você não começa a deixar de produzir, de andar para frente. Ok? E é muito triste a gente olhar e ver que muitos ainda se apegam a essas coisas. Se apegam àquilo que atrai a maldição, não que livra da maldição. Vocês estão entendendo? Lê, por favor, lê 2 Coríntios, capítulo 1, 2, 3, 4, 1 Coríntios, lê Gálatas, pode ler todo o livro de Gálatas, Filipenses. E hoje, não estou dizendo para você descartar, estou fazendo uma comparação entre a lei e a graça, transitório e o que veio para ficar, aquilo que te fez templo, aquilo que te fez morada do Espírito. Entendeu? Oh, glória. Eu quero mandar já um abraço aqui para a missionária Ivonete e a missionária Tamires, que começaram agora semana passada, no sábado, né, o programa Conectados com o Reino de Deus. Benção, 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 benção. Muito bom. Fica ligadinho que sábado que vem tem mais às 19 horas. Conectados com o Reino de Deus. Não perca, marca lá, vai lá. Abaixa o nosso aplicativo da nossa rádio, www.tvradio.org.br, nos acompanhe nas nossas redes sociais, e vamos seguir em frente. Você que está aí, meu irmão, você que está aí, querido, querida, te pedir uma ajuda, vá lá no nosso canal no YouTube, vá lá. Se você gosta do nosso conteúdo, vá lá, se inscreve, ativa o sininho, vai fazer o canal crescer e crescer, vai chegando mais conteúdos, glória, e não esquecendo também de falar, aleluia, que segunda-feira que vem, Papo de Cristão, às 19 horas, mandar um abraço também para o Marcelo Melo e Claudinho do Futebol Solidário, irmãos, que bênção que é o futebol solidário, irmãos, é alimento para quem tem fome, é oração, é um culto ali à beira do campo, é palavra, é conversão, é pessoas se entregando a Cristo, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, irmãos. A gente tem que mudar um pouco a nossa visão do foco, da onde temos que estar, da onde nós temos que ir, aleluia, Ninguém sabe a hora, nem o dia que Jesus vai voltar, então nós devemos nos policiar, devemos ir, pregar, anunciar o evangelho todo aí a qualquer criatura, aleluia, E voltando para o texto, ele vai dizer que ainda o véu está imposto sobre os olhos, a face daqueles que leiam sobre o Velho Testamento. E é verdade, irmãos, porque a gente vê muita gente ainda precisando tirar o véu. Muita gente ainda precisando jogar o véu do rosto, para que possa ver face a face o brilho do Espírito, porque agora nós vamos espelhar o Espírito em nossos rostos. Nós fomos chamados para ser sacerdote, sacerdotisa. Está no livro de 1 Pedro,
2 vai dizer que nós somos nação eleita, sacerdócio santo, povo escolhido. Você é povo escolhido. Você é sacerdócio santo. Por quê? Onde tem templo, tem sacerdócio. Onde tem templo, tem oração. Onde tem templo, tem Espírito de Deus. Você é templo, morada do Espírito. Aleluia. E passando aqui rapidinho para falar. Amém. Cultos na Igreja Batista Aliança Eterna. É quinta-feira, às 15 para as 20 horas, ou 15 para as 8 horas da noite. E domingo, às 18 horas, tá? Aliança Eterna, na Rua 8, Rua do Pastor Gerson. Aqui na igreja do pastor Hamilton, aquele abraço para o pastor Hamilton também. Quarta, sexta e domingo, sempre às 19 horas, no pastor Joás Dias aqui também. Sexta e domingo, também sempre às 19 horas, tá? Você que está aí, eu quero adorar com os irmãos, quero ir ali, quero ir aqui, tá mais nessas proximidades aqui, aqui do Boa Esperança, onde aqui eu chamo do nosso bairro, nosso lar, aqui porque aqui todo mundo se conhece, um vizinho ajuda o outro e a gente estamos aí para isso mesmo. Nós somos povo santo, o povo que vai morar no céu, vamos ter que estender a mão para todos, sem fazer exceção, ok? Então nós vamos seguindo com um papo de cristão. Você que está aí, meu amado irmão, você que está aí, minha amada irmã, em casa, eita, só ligadinho no rádio, na Missões Web, essa rádio que faz missões com você, Quero te chamar, quero te fazer um convite. Você que tem um filho aí que está ansioso, você que tem uma filha que está ansiosa, coloca ele no esporte. Tem a escolinha do Tio Claudinho, ali na Rua do Grêmio. Você gosta de futebol, você gosta, eu gosto de artes marciais. Tem aqui o Taekwondo, do Mestre Guido, lá no CIEP, no 49. Tem aqui também, lá no 42. Tem também lá na Igreja Aliança Eterna, na Igreja Batista Aliança Eterna. Coloque, faz bem. Corpo, cuidar do corpo, o esporte e disciplina, a doutrina é uma ferramenta maravilhosa para o evangelismo, ok? Então, espero vocês na próxima segunda-feira, tá ok? Na próxima segunda-feira, Papo de Cristão, às 19 horas, ao vivo, é só aqui na Missões Web. Fique na paz, tenha uma boa noite, que o dia de amanhã seja melhor que o dia de hoje. E que você se torne amanhã uma pessoa melhor do que o dia de hoje. Fique na paz, irmãos. Até segunda, até o próximo programa. Em nome de Jesus. Oh, glória!